Bem-vindos, amigos e amigas, ao nosso Ter Saúde. Que bom encontrar você de novo. Já estava com saudade, uma semana já dá para dar saudade, né? Muito legal ter vocês aqui para a gente conversar sobre saúde. Hoje a aula é tão especial, eu preparei uma aula bem diferente para vocês hoje, que é o que é ser uma pessoa saudável. Mas eu juro que eu não vou falar de você comer bem, de você dormir, de você tomar água, fazer exercício físico. Porque isso você que já é daqui do Ter Saúde já sabe, né? Então nós vamos falar de outras coisas. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, você já se inscreveu no canal? Tá inscrita? Já indicou para a vizinha, para a cunhada? É assim, quem gosta indica para os amigos, quem não gosta indica para os inimigos. Que eu espero que você não tenha, né, inimigos. Então é só uma brincadeira para a gente dizer que você é muito bem-vindo, que você e seus amigos participando também podem conversar depois sobre os temas que a gente discute aqui. É muito legal a gente ter informação de qualidade, né? Então vamos lá. Hoje a gente preparou uma aula de o que é ser uma pessoa saudável. Olha que eu separei aqui, que é um texto da Organização Mundial de Saúde, que ela postulou isso em 1946, hein? Lá se vão muitos anos. A saúde é um estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não apenas a ausência de doença ou enfermidade. Eu vou repetir. Saúde é um completo bem-estar físico, mental e social, e não só a ausência de doença, né? Então a pessoa acha que eu não tenho nenhuma doença, não tomo remédio para nada, eu tenho saúde. Então a gente vai questionar, por exemplo, uma das coisas que eu separei nessa aula é que tem muitos pequenos sintomas que as pessoas simplesmente relevam, ignoram e que são problemáticos. Vamos começar de baixo para cima, tá? Dor de cabeça. Muita gente tem dor de cabeça semanal. O que a pessoa faz? Às vezes até diário. Ela toma um analgésico e não vai no médico. Porque ela acha que é uma tensão, ela acha que é porque brigou com o chefe, ela acha que é porque ficou com fome, ficou muito tempo sem comer. Tudo bem, isso pode ser causa de dor de cabeça, né? Tensão, estresse, muito tempo sem comer. Só que, gente, não é normal ter dor de cabeça toda semana. Não é normal ter dor de cabeça nem todo mês. Então, você não pode pegar a dor de cabeça e falar, não, isso é normal, eu vou tomando um analgésico que eu compro em qualquer farmácia. Por quê? Analgésicos demais pode fazer mal para a sua saúde e a dor de cabeça pode ser um primeiro sintoma de alguma coisa que, se você olhar rapidamente e tiver o diagnóstico precoce, vai ser mais fácil de tratar depois, né? Não é para ter medo de médico, sabe, gente? Tem gente que fala assim, eu não vou no médico fazer exame, não. Vai que o médico acha alguma coisa. Ué, pois nós não estamos aqui para isso mesmo. Então, sempre, o ideal é ir no médico quando você não tem doença. Vai num clínico geral, faz um check-up, faz os exames, mas dor de cabeça é uma coisa super importante de tratar, tá? Outra coisa, zumbido no ouvido, ou tontura, né? Vamos falar do zumbido no ouvido. Zumbido no ouvido é uma coisa que realmente também não é normal. As pessoas acabam se acostumando com isso, mas eventualmente ele pode esconder alguma questão circulatória, né? Que pode cursar com tontura ou não, que é a tal da labirintite. A maioria das pessoas vão, né? A maioria vai no médico quando tem labirintite, porque realmente é um sintoma muito desconfortável. Mas a dor de cabeça, o zumbido acaba passando batido. Outra coisa, questões dos olhos. Coceira, vermelhidão nos olhos. Tem gente que tem o olho vermelho meio crônico, você já reparou? A pessoa tá sempre com o olho meio vermelhinho. Aí fala, mas é porque a maquiagem, é porque eu coço os olhos. Pode ser, pode, mas pode ser alguma coisa mais problemática. Pode ser um glaucoma, pode ser alguma questão mais importante, né? O que é o glaucoma? É o aumento da pressão intraocular. Então, vá ver isso. Nariz, esse é o mais comum que acontece. O que as pessoas fazem? Entope o nariz, elas vão lá e compram um remedinho para desentupir o nariz, né? Esse remedinho para desentupir o nariz, ele pode aumentar a sua pressão. Ele vicia pra caramba, então a pessoa de repente não vive sem aquele remedinho do nariz. O nariz entope. Por que acontece? Quando você pinga esse vasoconstritor, o corpo, toda vez que você amarra ele, que você prende ele faz uma reação contrária. Então ele quando acaba o efeito do vasoconstritor, ele tampa o nariz mais ainda, porque ele ficou tentando circular ali, né? O sangue tentou chegar. Aí você pinga de novo. O que vai acontecendo? Para ter o nariz desentupido, antigamente se você pingava 4 vezes ao dia, 3 vezes ao dia, você vai começando a pingar 5, 6, depois a cada 2 horas.
E isso, ele é absorvido na mucosa, mas ele vai para o corpo como um todo. Pode, inclusive, fazer algum problema no coração. Então, não é legal ser viciado em descongestionante nasal, chama isso, tá? Amígdalas. Tem gente que tem rouquidão, ou que tem dor na garganta, ou que tem aqueles casiozinhos, né, e aquele cheirinho na amígdala. Fala, isso é assim mesmo, de vez em quando eu fico rouca, é porque eu falo demais, eu tomo um chazinho, tudo bem. Vá ver isso, porque pode ser calo nas cordas vocais, pode ser alguma questão bacteriana que você está desenvolvendo crônica. As bactérias da garganta adoram o coração, as válvulas do coração. Então, se elas não forem bem tratadas, cronificarem, elas podem ir parar no coração. Então, isso é uma coisa super importante. Gente que tem asma, bronquite, né? Eu uso a bombinha, eu tomo, tudo bem, tem que usar. Eu acho que isso é importante. Passou no médico, o médico provavelmente prescreveu, porque é o seu tipo de coisa, você não usa nada. Mas você já se perguntou por que você tem asma? Não é legal também ir atrás para resolver aquilo que causou a asma? Será que você tem alergia ao leite que você está tomando? Será que você tem intolerância a alguma coisa que você está comendo? Será que o local que você está vivendo, o seu quarto, por exemplo, tem alguns alergênios que você deveria tirar? Tem gente que tem muito pigarro, catarrinho, tá sempre... e até acostumou, é o cara que está sempre ou fungando o nariz. É normal você ter catarro demais? Não é. Que catarro é o quê? É um muco que é um meio de cultura para vírus, fungo e bactéria. Isso pode virar alguma coisa depois. Até o coração também. A pessoa às vezes acelera o coração, às vezes tem umas taquicardias, fala, não, mas é porque eu estou mais agitado, é porque eu passei um nervoso. Tudo bem, o coração agita mesmo, com nervoso, com alguma agitação e tal. Mas é normal isso? Você tinha isso? Você nasceu com isso? Não. Então, se você vinha de um jeito e de repente a coisa mudou, vai atrás para você ver o que é. Dor no corpo, então, é top 5. A maioria das pessoas, não, tô com dor nas costas, mas aí eu tomo lá um relaxante muscular, um analgésico, tem gente que toma toda semana. Isso aí, a longo prazo, pode ser problemático para o fígado, pode ser problemático para os rins, pode ser problemático para o estômago, anti-inflamatório, todo mundo sabe que pode causar úlcera gástrica. O estômago também. Pessoa tem má digestão, tem azia, tem queimação quase todo dia. O que ela faz? Toma um antiácido, vai lá, toma um sal de fruta, um negocinho para poder passar aquilo e vai passando, e vai empurrando com a barriga. E eventualmente a bomba estoura mais para frente. Então assim, gente, o que eu tô falando isso tudo que eu tô falando são sintomas que as pessoas não identificam com doença. Você tem doença? Pergunta uma pessoa dessa que usa vasoconstritor nasal, que usa antiácido todo dia ou quase toda semana, que toma remédio para dor de cabeça toda semana, que toma relaxante muscular quase todo dia para dormir. Ela fala, não, eu não tenho nada, sou super saudável. Então, a gente precisa prestar atenção nisso. Intestino. Eu tenho intestino preso, doutora, meu intestino funciona 2, 3 vezes por semana. Mas aí eu tomo um laxante, eu tomo não sei o que tem e vai. É normal, gente? Não é, né? Ou então ao contrário. Meu intestino funciona 5 vezes por dia. É diarreia, mas não dói, não acontece nada. Já faz tanto tempo que isso acontece comigo, doutora, que eu já acho que é normal o meu intestino. Eu já, às vezes, na consulta, pergunto, como é que é o seu intestino? A pessoa fala assim, normal. Eu nunca aceito essa resposta. Eu falo, normal como? Aquelas cricas, né? Normal como? Quantas vezes você vai ao banheiro? 6 vezes por dia. Opa, já não é normal. Como é suas fezes? Suas fezes têm formato ou elas são pastosas, mais líquidas? São pastosas, mais líquidas. Não é normal isso, gente. Lesão de pele. Eu tenho umas lesõezinhas de pele, mas isso aqui eu passo uma pomadinha de corticoide, passa. Então, assim, eu acho que é muito legal a gente ter informação nas redes sociais, a gente tem muita informação. Os médicos estão aí falando, né? A gente tem acesso à informação que a gente não tinha no passado. Mas isso não te faz apto a fazer o próprio diagnóstico. Por exemplo, eu posso ter informação que for
sobre arquitetura ou engenharia. Eu não vou ser apta a construir um prédio, eu não vou ser apta a construir a minha casa, porque eu não estudei para isso. Né? Por mais que eu saiba que, enfim, nos cálculos tem que ter uma viga, não sei o que tem, eu não vou ser apta a fazer isso. Então, cuidado com a autoprescrição, cuidado com o autodiagnóstico. Hoje até, antes de gravar aqui, a gente estava falando, muitas vezes o paciente, ele faz o autodiagnóstico, ele procura o especialista segundo aquele autodiagnóstico. Então, por exemplo, ele acha que ele está deprimido, ele vai no psiquiatra. Aí ele chega no psiquiatra e fala assim, doutor, estou deprimido. Estou triste, não tenho ânimo para nada, estou desanimado. Aí o psiquiatra fala assim, então tá bom, então tá aqui um antidepressivo. Mas às vezes ele tem um hipotireoidismo, às vezes tem um vermífugo, às vezes ele tem um verme, precisa de vermífugo, às vezes está com desequilíbrio hormonal. Não é um antidepressivo que ele precisa. Então você vê o risco que é a gente se autodiagnosticar e chegar para o médico com o diagnóstico? Então, primeira coisa, chegue com o médico com os sintomas e não com o diagnóstico, tá? E vai num clínico geral primeiro, vai numa pessoa que te vê como um todo. O clínico geral, se ele entender que precisa, ele te encaminha para um especialista, né? Fiz o diagnóstico de que essa pessoa tem uma tireoide, se o médico não for capaz de tratar, ele te encaminha para o endocrinologista, né? Então, eu não durmo. Não dormir, ter insônia crônica. Ninguém acha que isso é uma doença. O pessoal acha essa coisa mais natural do mundo. Passa anos sem dormir, envelhece mais rápido, o cérebro vai para cucuia, a memória fica em frangalhos, a capacidade de raciocínio, de aprendizado diminui e a pessoa acha que tem saúde. Então, ter saúde não é só não ter doença. É você estar bem, é você não ter sintomas crônicos, é você ter disposição, é você ter alegria de viver, é você ter motivação, é você levantar da cama com vontade de viver o dia, né? É você conseguir se relacionar com as pessoas. Por exemplo, quem tem fobia social, a pessoa vive encarcerada em algum lugar, não consegue conversar com ninguém, falar com ninguém, está o tempo todo fugindo das pessoas. Isso é normal? Não é normal. Então, nem tudo que não é doença é saúde. Vou repetir. Tem situações que não determinam exatamente uma doença, mas isso não é uma saúde, né? Isso é um passo para uma doença, isso é a transição para uma doença, se não for olhado com carinho, se não for cuidado com atenção e a tempo, né? Então, se você tem esses sintomas, ou se alguém na sua família tem, um cônjuge, um filho, pai, a mãe, alguém, dê atenção nisso, né? Procure uma pessoa e fala, olha, eu tenho que usar negócio para pôr no meu nariz todo dia, não é normal isso, eu quero respirar sem ter esse remedinho no meu nariz, tá? Então, essa aula eu fiz com muito carinho e amor por isso, porque eu vejo muito na minha prática clínica pessoas que chegam com esses sintomas há anos, completamente desprezados. Às vezes a gente chega a tempo, às vezes a gente chega já com alguma complicação que já se iniciou porque a pessoa perdeu tempo, né? Tomou um relaxante muscular por anos por causa de uma dor, sendo que ela precisava tratar de outra maneira. Então, assim, com muito carinho, com muito amor, eu espero que essas informações te ajudem. Se fez sentido para você, indica para alguém, inscreva-se no canal, dê o seu joinha, sugira temas, diga para mim se você gostou, porque aí eu vou saber que eu estou no caminho certo, porque o Ter Saúde é feito para você, para sua família, para ajudar, para que todos tenham mais saúde e vivam melhor. Beijo no seu coração e até o próximo.